Olá, vocês aí. Sumi, cá estou eu, voltei, estou de volta aqui no nosso canal. Pois é, dei uma sumidinha porque fiquei doente, trabalhando, sem tempo de vir gravar os vídeos aqui, mas não abandonei o canal. Pois muito que bem, como é que estão vocês? Espero que todo mundo esteja maravilhosamente bem, super bem. Eu sou a professora Paula Devaniri, sou assistente social, com ampla expertise profissional em diversas áreas. Tenho 20 anos de atuação profissional e atualmente estou como técnica socioambiental em um programa de melhorias sanitárias, né? No caso de melhorias habitacionais, melhorias sanitárias, ou seja, levando água tratada, água de qualidade para quem precisa, trabalhando com comunidades em situação de vulnerabilidade. E essas comunidades ficam situadas em interiores aqui do estado da Bahia. Pois é, eu sou de Salvador, falo de Salvador, trabalho 15 dias de campo, né? 15 dias seguidos, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. E 15 dias eu folgo, né? E estou aqui no meu momento de folga e vim gravar o videozinho aqui para vocês. Então eu vou dividir o vídeo em dois momentos, né? Vídeo 1 e vídeo 2. Esse é o vídeo 1. E esse vídeo 1 eu venho trazer aqui para vocês, se é uma temática que muita gente fica em dúvidas, que entrem em contato comigo, principalmente as profissionais recém-formadas, que já se formou, já tem um certo tempo, mas que ainda não atuou, que está na sua primeira experiência profissional. É uma temática que muita gente fica insegura. Eu estou falando de quê? De relatório social. Pois é. Aqui no canal eu já falei do estudo social, do estudo socioeconômico, de atestado de pobreza, do primeiro atendimento, infinidade, né, de assuntos, de temáticas que também terminam culminando no relatório social. Então, neste vídeo 1, nós vamos discorrer um pouquinho e no vídeo 2 eu venho fazendo o fechamento. Então, vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta. Pois então, vamos lá. Ao fundo está o barulho do ventilador, porque aqui está fazendo um calor tremendo. Então, deixa eu contar aqui uma coisinha para vocês, né? Retratando minhas vivências, minhas experiências, né? Eu ministro cursos, né, de instrumentos técnicos operativos, né? As documentações que nós produzimos. E é uma temática que muita gente tem dúvida. E sempre uma coisa eu digo. Eu não sou adepta de modelo, né? Ah, eu vou fazer um relatório tal, então me empreste aí um modelo. Vou ver uma colega com um modelo para poder me emprestar e eu segui o modelo dela. Eu não sou desse tipo de profissional. Eu sempre digo nos cursos às colegas que, né, os relatórios, tudo que nós produzimos não é receita de bolo. Né? A gente não vai pegar aquela receitinha da nossa vovó do bolo de chocolate que diz: coloque 3 ovos, 3 colheres de açúcar, não, 3 colheres de manteiga, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de achocolatado, leite de coco, farinha de trigo e assim por diante. Não é receita de bolo. Então eu sempre pontuo o quê? Que nós devemos levar em consideração sempre o contexto integra, né? O que é que você está estudando, o estudo social que você realizou daquele contexto, daquela família que te apresentou e os diversos tipos de relatório que existem. Qual relatório eu vou utilizar para aquela temática que está, né, me apresentando, para aquela temática que eu estou acompanhando? Eu já fui técnica social de CRAs, de vários CRAs,
então eu já fazia um outro tipo de relatório, bem como eu fui analista ambiental no projeto da transposição do Rio São Francisco, que eu fazia outro tipo de relatório, e também já atuei com melhorias habitacionais, né? Com implantação, construção, intervenção de unidades habitacionais, né? E esse programa era, isso ainda quando nem existia Minha Casa Minha Vida, e era custeado pela Caixa. E existe um outro tipo de relatório que nós vamos também abordar, que é diferente. E eu sempre pontuo para as colegas que eu sou, né, do período acadêmico, que na minha faculdade, eu fiz faculdade particular aqui em Salvador, e na minha faculdade não tinha a disciplina de instrumentos técnicos operativos, né? Veio até muito depois de quando eu me formei. Então, tudo que eu aprendi em construção dos relatórios, né, de todos os instrumentais, né, diretos e indiretos, foi durante a minha prática, a minha praxis profissional. Porque durante o meu processo de academia, eu não tinha essa disciplina, né? Tinha outras disciplinas, era outro contexto e eu não tive. E quando eu parti para o meu estágio, aí eu fui fazer meu projeto de intervenção, né? Fui fazer todas as tratativas, mas em decorrência, né, do relatório, de um estudo social, de um estudo socioeconômico, eu só vinha aprendendo ao longo da minha prática. E inicialmente, como eu pontuo também para as colegas, que meus relatórios, tudo que eu escrevia, tudo que eu retratava no meu início enquanto profissional, era tudo muito simples. Eu costumo dizer que era tudo muito nicho, como a gente diz aqui, né? Uma coisa que não era boa, que era muito pobre. E eu fui melhorando a minha redação, né, a minha estruturação do documento a partir da minha prática, logicamente que eu busquei me apropriar, me aprofundar, fiz cursos, mas na minha prática, nos equipamentos aonde eu atuei, quanto mais você escreve, melhor fica a sua redação, né? O seu entendimento daquele contexto, você vislumbra as possibilidades, né, da sua intervenção, do que pode ser feito e assim por diante. Então, eu gostaria, né, de pontuar aqui, né, não é uma coisa difícil, não é um bicho de sete cabeças. Eu faço parte de vários grupos e o que eu mais vejo é o pessoal pedindo modelo. Tem colegas que vendem material com modelos para você seguir, né, para fazer no seu equipamento e assim por diante. Eu não gosto de modelo. E também não gosto de... Eu cedo, né, que a gente tá aqui para ajudar os colegas, mas eu também não gosto. Não gosto de ver minhas produções passeando por aí e alguém copiando e apresentando como se fosse ser. Eu não gosto. Mas, então vamos lá. O que foi que eu pontuei aqui para nós? Então eu botei aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os diversos tipos de relatórios elaborados por nós assistentes sociais não são receita de bolo. Cada construção, elaboração do documento tem que ser levada em consideração a particularidade, a individualidade do contexto social em tela. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu mais vejo nos grupos onde eu faço parte, até as mesmas colegas, pedindo modelo de relatório. E, né, eu pontuo aqui hoje, eu participei, né, eu passei 8 meses sem trabalhar, né, com trabalhos pontuais, consegui uma prestação de serviço, dessa prestação de serviço gostaram de mim, me indicaram para ser efetivada no mesmo projeto, mas em outra vertente. E nesse programa que eu atuo agora, né, eu pedi demissão, eu fiquei 3 meses lá, né, somando tudo deu 5 meses. Eu pedi demissão de lá porque essa proposta aqui, tanto financeiramente quanto a questão toda, né, para mim era melhor. Então,
Eu participei o ano passado, o ano de 2023 e até mesmo esse ano de 2024, de processos seletivos, aonde, né, o recrutador, além de pedir, eu participei de processo seletivo que pedia para fazer redação, né, falando o que seria, né, a contribuição do assistente social, do serviço social em empresa. Eu fiz prova para saúde e assim por diante. E em algumas seleções que eu participei, né, em alguns processos seletivos que eu participei, tiveram, né, situações que era para pedir para elaborar um relatório social. Dava um estudo de caso e você teria, né, que fazer um relatório social daquela temática. E uma coisa que eu achei bem interessante, eu já trabalhei, né, em obra financiada pelo BID, né, o Bahia Azul, o programa Bahia Azul aqui em Salvador, né, o próprio Manedê é uma obra financiada pelo BID, e um recrutador perguntou, você tem experiência, né? Ele pediu para falar, né, das minhas vivências, da minha experiência, né, falei que estava no projeto Manedê, que estou nesse e assim por diante. Aí ele perguntou, você tem experiência? A primeira coisa que ele me perguntou depois que eu terminei de falar, você tem experiência em elaborar relatório em intervenção financiada pelo financiador X? Aí eu disse, eu nunca trabalhei com esse financiador, já trabalhei com o BID por 2 vezes e a primeira, né, eu era estagiária e depois eu fui absorvida como assistente social. E o segundo momento foi esse de agora, né, que eu estava no Manedê. E também já trabalhei no projeto da transposição do Rio São Francisco, que era uma obra financiada pelo Ministério da Integração Nacional, que também tinha que fazer uns relatórios bem complexos. E eu, apesar de não ter, né, experiência nessa parte de saneamento com água, né, o meu era saneamento esgoto, eu consegui dar conta. Aí ele tá ótimo. E eu ainda complementei. O relatório que você pedir, o relatório que você solicitar, o relatório que o contratante solicitar para mim, enquanto técnica, tenha ciência que eu tenho capacidade técnica de elaborar qualquer tipo de relatório. Aí ótimo, tá? Joia. Pronto, né? Mesmo que eu não tenha trabalhado com aquele agente financiador, né, com aquele tipo de relatório que o agente financiador solicita, mas você tem que ter conhecimento, né, tem que ter o saber técnico para conseguir elaborar o relatório, para conseguir, né, dar cadência e conseguir elaborar o relatório, né, ter aquela redação limpa, clara, os termos técnicos tudo encaixadinho direitinho, sem erros, né, sem erros ortográficos, sem vícios de linguagem e assim por diante. É isso que nós precisamos. Então, o que foi que eu pontuei aqui para poder seguirmos no nosso vídeo 1? O assistente social deve intervir com um objetivo, teleologia. Deve ter claro que sua ação de trabalho, ação interventiva nas relações sociais, irá realizar algo ao final de sua ação de trabalho. Então, para cada ação do nosso trabalho, nós vamos escrever algo. Eu sempre, né, gostei de ter tudo documentado. O primeiro CRAS que eu trabalhei, eu não tinha experiência de CRAS, já conhecia, já tinha participado de vários eventos, né, de todo o processo de construção da política, eu sempre participei. E, né, o primeiro CRAS que eu atuei, né, na condição de coordenadora, eu sempre escrevia tudo. E olha que era nos primórdios de quando o CRAS ainda não tinha os instrumentais. Cada CRAS tinha o seu instrumental, em particular, as coisas ainda estavam engateando. Tinha os sistemas que você tinha que alimentar, eram poucos, né, que você acessava e tinha que colocar as informações.
mas eu sempre gostei de registrar tudo, de fazer tudo e deixar tudo documentado. E depois, quando eu assumi a função de técnica de outro CRAS, né, que eu, junto com a equipe que assumiu, que passou no concurso do município, o coordenador e a psicóloga não tinham experiência. Eu já tinha a vivência de coordenação, sabia, né, da parte técnica também, e assim não tive dificuldade e fui, né, caminhando junto com os outros colegas e também na mesma perspectiva de ter tudo documentado. Então, esse produto não pode ser entendido como algo que se realiza pela vontade individual do profissional, sem levar em consideração os parâmetros coletivamente definidos no nosso projeto ético-político. O produto específico do trabalho do serviço social será um conjunto de relações produzidas no atendimento com o usuário, ou seja, trabalhamos com relações sociais e produzimos relações sociais. Então, o relatório, o que é o relatório social? O que seria um relatório social? O relatório social é um documento elaborado por um ou uma assistente social que apresenta uma situação ou manifestação social de forma descritiva, interpretativa. Ele é produzido após a coleta de dados sobre a intervenção do assistente social em um determinado contexto social ou ainda a situação em tela. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? O relatório, né, como eu sempre falo, né, para as colegas, para as alunas, o vento tá deixando o cabelo todo bagunçado. Como eu falo para as colegas, para as alunas, você vai partir, né, a priori, do contexto que você atendeu, do que o usuário trouxe para você, qual é a demanda que ele apresenta para você e se faz ou não necessário elaborar um relatório. Eu atualmente, né, todas as comunidades aonde eu realizo o trabalho, de cada comunidade individualmente, eu faço um relatório do trabalho social. Então, tudo que eu observei, tudo que eu coletei, né, vai para esse relatório. É um relatório muito grande e bem complexo, né, que eu vou chegar mais lá na frente. Então, você vai, né, observar, vai coletar dados, né? Você vai estruturar esses dados para você não se perder nas informações. Aí entra o seu diário de campo, né? Que eu sou do tempo do caderno. Eu gosto do meu caderno de frufru, de unicórnio, para anotar tudo, para registrar tudo. Hoje, no Água para Todos, eu tenho meu caderno para anotar? Tenho sim. Ele tá, ó, bem aqui, meu caderninho de unicórnio feliz, né? Aqui, ó, eu anoto tudo, anoto os pontos que eu tenho que botar, os gráficos que eu tenho que botar no relatório, que não são todos os gráficos, e antes era, que é muita informação para você memorizar, as comunidades que eu já fiz, o contato, né? Que dia foi a reunião comunitária, que dia que eu fiz as abordagens, a atividade socioambiental e assim por diante. Então, eu gosto do meu caderno de registrar tudo, anotar tudo. Porque se tiver qualquer informação, né, que eu esqueci de tal coisa, eu vou ver aonde? No caderno, aonde eu anotei. Ah, Paula, eu não gosto de caderno, não gosto de anotar, eu gosto de anotar na agenda, no próprio prontuário e assim por diante. Não importa. Aonde você quiser fazer o seu registro profissional, né? Uma vez que você tenha essa liberdade, se eu estou no CRAS, eu tenho que fazer meu registro no prontuário. Se eu estou no hospital, faço no prontuário de papel ou prontuário digital. Não importa, minhas informações para compor meu relatório, eu registro tudo aqui. E já vou, né, anotando as informações principais, que é o que eu mais preciso. E no decorrer, né, da hora que eu vou sentar para elaborar qualquer dúvida que eu tenha, qualquer informação que eu tenha necessidade de colocar lá, eu vou ter aonde? Aqui no meu diário de campo. Então,
O seu conteúdo deve extrapolar o burocrático, conter subsídios para uma primeira tomada de decisão. Diante disso, não basta informar ou encaminhar, mas explicitar, ainda que de modo breve, as razões pelas quais foram avaliadas como viáveis, se são viáveis ou não. Profissionalmente, a informação, encaminhamento, do contrário será relatório, do contrário não será relatório, e sim um informe. O que é que eu quero dizer com isso, né? Que quando você vai fazer um relatório, né, eu tomo pela minha experiência, eu procuro fazer o relatório todo amarrado, com todas as informações que eu acho importante, relevante, né, tudo sistemático. Se é uma condição que não tem uma resposta imediata, mas tem uma resposta futura e você vislumbra essa resposta futura, você tem que colocar também e assim por diante. E não fazer meramente um informe, você informando daquela situação. Então é importante a gente ter essa centralidade, você pensar, se eu estou no meu início, como eu também retrato para as colegas, né? Hoje é tudo muito corrido, mas rascunhe. Por que não rascunhar? Vou fazer meu rascunho, posso trocar experiência. Ô, colega, lê aqui para mim, vê se tá bom, o que é que eu posso melhorar? Não tem problema nenhum de fazer isso. Logicamente que respeite o sigilo, né? Mas troque experiência, leia em voz alta. Quantas e quantas vezes eu fazia os relatórios e li em voz alta, né? No Bahia Azul eu não fazia relatório. Uma vez ou outra que tinha uma necessidade muito extrema, né, que não era atendido, né, no escopo do projeto, do programa, então eu tinha que fazer um relatório por conta da necessidade que eu identifiquei daquele usuário, que no caso era o morador, né? Impactado diretamente ou indiretamente pela intervenção. Então eu já fazia o quê? Processo de desapropriação, processo de faixa de servidão, e quando não, que não se enquadrava nem em desapropriação e nem faixa de servidão, né? Eu, no meu olhar, no meu entendimento, né? Ele tinha enquadramento da faixa de servidão em um caso excepcional, então eu fazia todo, né, o relatório descritivo, com as fotos, com todas as informações, e ia pleitear junto à diretoria da Embasa, que poderia ser aceito ou não. E de todos, né, de todo o tempo que eu fiquei, né, tanto no período de estagiária quanto no período enquanto técnica, todos que eu fiz foram aprovados. Então, dando continuidade, eu trouxe aqui, né, alguns procedimentos que eu adoto e que podem facilitar a confecção ou elaboração do relatório. Ah, Paula, mas a gente senta para elaborar, para confeccionar. O que é que a gente faz? Use o termo que você achar melhor. Tem profissionais que falam confecção de relatório, tem profissional que fala elaboração de relatório, mas fique à vontade para utilizar o termo que você quiser. Eu utilizo tanto elaborar quanto confeccionar ou produzir também. Então, o principal, coleta de dados, através de quê? Das visitas domiciliares, das visitas institucionais, entrevistas ou ainda análise documental. Registrar as principais informações. Então, quando eu estava na Marinha, eu sempre fiz relatório minha vida toda. Mas quando eu cheguei na Marinha, né, era um tipo de relatório completamente diferente do que eu já tinha feito. A situação, né, toda a estruturação do relatório. A Marinha trabalha com um modelo fixo, né, com o escopo do documento, já um modelo fixo que é padrão para toda instituição, para os 9 distritos. Então, você já tinha, né, o corpinho ali para você ir fazendo naquela estruturação.
Inicialmente, eu tive dificuldade, né? Que jamais iria imaginar que teria dificuldade de escrever. Primeiro, porque era uma realidade completamente diferente da minha. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. A minha supervisora, a minha encarregada, era uma pessoa muito rígida, muito rigorosa, né? Uma assistente social com formação somente no âmbito militar. Ela tinha passado no concurso. A Marinha era a primeira experiência, a primeira e única experiência dela. Então era completamente diferente. E eu não podia ter embate direto por conta da questão hierárquica, né? Que ela era a minha superiora. E eu, né, de uma certa forma, né, com toda a tratativa, com toda a educação e cordialidade possível, quando discordava de algumas questões, a gente sempre sentava para poder discutir. Não foi fácil, muito pelo contrário, foi muito difícil. E até eu pegar o ritmo que ela queria, né, que a instituição pedia, que o comando pedia, demorou, mas graças a Deus que eu consegui. Então, as visitas domiciliares são importantes, né, para a gente coletar dados, para compor o nosso relatório. Na Marinha eu fazia muita visita, nos CRAS eu fazia muita visita também. Agora, no Água para Todos, eu faço abordagens domiciliares, coleto dados em campo, né, faço visita institucional também, coleto esses dados para compor o meu relatório. Então, tudo isso importa e você tem que ter, né, ciência, noção, né, já sabedoria do que vai ser perguntado, do que vai ser analisado, que eu coloquei aqui análise documental. Na Marinha eu fazia muito relatório para concessão de licença de tratamento ou movimentação ou permanência por motivo social. Isso seria o quê? Licença de tratamento, o próprio nome já diz, né? O militar querendo sair de licença para acompanhar um ente, um familiar que está doente, acamado e que precisa de cuidados. E movimentação ou permanência por motivo social era um militar que queria permanecer no distrito onde ele estava, ou ele queria ser movimentado para um outro distrito para estar próximo da família que necessitava da presença dele. Então, quando eram questões de saúde, que a maioria, 90% dos casos, eram questões de saúde, eu tenho propriedade, tenho conhecimento, né? Tenho autonomia para escrever e descrever sobre o contexto social. Mas quando chega na parte clínica, na parte médica, eu sou médica? Sou enfermeira? Sou psiquiatra? Não, né? Então eu ia me pautar o quê? Na análise documental, nos relatórios médicos, no relatório do psiquiatra, no relatório do neuro, no relatório da psicóloga, no relatório de outro profissional, do fisioterapeuta, seja lá do profissional qual for. Então, a análise documental também é importante. E ficar atento à validade do relatório, à descrição que está no relatório. Muitas das vezes, né? Tem profissional que já faz o relatório digitado, ótimo, ó, maravilhoso para nós. Mas já tem outro que utiliza, né, a caligrafia, aquela caligrafia que é horrível para você conseguir entender. E muitas das vezes era o verdadeiro... A gente tinha que vestir nossa roupa de Sherlock Holmes e decifrar o que é que o médico estava ali querendo dizer. Então, essa análise documental você tem que fazer com toda a seriedade, com calma, com tranquilidade. Ler, reler, se tiver alguma dúvida, se você achar, né, enquanto profissional, que muitas das vezes o médico escrevia 2 linhas, que não era suficiente para o comando acatar. Então, o próprio médico, ele também tem que descrever, tem que discorrer, né, da parte clínica, do quadro de saúde, do que aquela pessoa necessita de suporte, de apoio e assim por diante. Porque você, enquanto assistente social, você não vai dizer, ó, o paciente precisa 3 vezes ao dia de tomar X medicação, que precisa de suporte, que precisa trocar a bolsa, que precisa isso, aquilo, outro. Quem vai falar isso é quem? O médico. E, continuando,
deve ser fundamentado em um referencial teórico, honesto, se possível comprovável, né? Só corroborando o que eu acabei de pontuar quanto à questão do relatório médico, evitar afirmações que não possam ser comprovadas ou que não se fundamentem em conhecimentos teóricos da nossa profissão, o que eu acabei de dizer. Jamais, nunca, nunca na vida de vocês façam colocações de julgamento e preconceito, ou seja, o juízo de valor, né? Já peguei relatório para corrigir, né, de colegas, né, enquanto eu estava prestando, né, a mentoria, que eu achei importante aqui trazer. Eu botei 2 exemplos aqui, ó. Por exemplo, você colocou lá no relatório, a mãe não gosta, é perceptível que a mãe não gosta do filho. Ou senão você bota, é visível que o pai é um irresponsável. Ou como uma colega botou, ficou notório, visível, que aquele desajuste familiar que a criança vem enfrentando é em decorrência de tal e tal coisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí eu botei aqui, quando se tratar de afirmações ditas pelo próprio usuário, pela própria pessoa, você vai botar o quê? A senhora fulana de tal, dona Joana Maria da Silva, afirma que não gosta do seu filho e que o seu companheiro é um irresponsável porque bebe muito e não trabalha. Então, quando você for, né, retratar uma situação dessa, você tem que colocar que foi a palavra do usuário e não sua, e não nossa, enquanto profissional, né? Aí tem alguns colegas que falam, mas Paula, você vê, você tá ali percebendo, você isso, você aquilo outro. Aí, como eu sempre digo, a gente não pode fazer juízo de valor, né? A gente tem que ter, né, essa centralidade, ter essa neutralidade, ser neutra. A gente está ali para observar, para coletar dados, né? Olhar toda a situação, mas você não pode fazer juízo de valor. E se o usuário falar, né, como eu já atendi casal que a mulher falou, mas meu marido é um preguiçoso, não faz nada, quem banca a casa, quem arca com as despesas sou eu, se eu não trabalhar a gente morre de fome, não sei o que, aí eu vou botar, o marido é preguiçoso, não trabalha, se a esposa não trabalhar, eles morrem de fome. Eu observei isso? Não, foi palavras dele, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, finalizando, né, nosso vídeo 1, o que eu sempre pontuo, né, e gosto de falar, é de você ter calma, paciência, respirar fundo na hora que for produzir um documento. Os relatórios que eu venho fazendo recentemente, né, por conta do trabalho, às vezes me sufoca, né, porque são relatórios grandes, e eu tenho que colocar gráfico, e eu tenho que botar foto, tenho que botar o croquis, né, da localidade e assim por diante. E apesar de serem do mesmo município, um exemplo, esse mês de outubro, eu fiz as comunidades numa cidade chamada Boninal, aqui no interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Só que são comunidades diferentes. E dentre essas comunidades eu posso achar comunidade tradicional, como essa desse mês, uma comunidade quilombola. Então, apesar de serem do mesmo município, mas cada comunidade tem a sua particularidade, tem a sua tradicionalidade. E nesse caso, né, das 4 que eu fiz, uma é uma comunidade tradicional. Então, as informações vão ser iguais? Sim, em parte que se trata do município, especificamente do município. Mas quando eu for, né, adentrar na parte particular, específica da comunidade, cada uma vai ter a sua informação correspondente. Tá, joia? Espero que vocês tenham gostado. Nem pedi o like, deixa seu like, se inscreve no canal. Me ajuda a fortalecer o canal. Agradeço
imensamente por ter todos vocês aqui comigo. Um cheiro, um queijo. Compartilhe esse vídeo para a sua rede, que é super importante. Convido vocês a assistir os outros vídeos aqui no canal. Um beijo, um cheiro, um queijo. Papai do céu abençoe todos nós, porque nós merecemos, e até o vídeo 2.